Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui sobre velocidade e aceleração vetorial. A necessidade de orientação espacial. Quando estudamos o movimento de um corpo e uma trajetória conhecida, orientada, sabemos que caso o sinal da velocidade escalar instantânea seja positivo, o corpo está indo a favor da orientação da trajetória. E caso o sinal seja negativo, o corpo está se movendo contra a orientação da trajetória. E se analisarmos um movimento do qual não sabemos qual é a trajetória, observe a imagem. Imagine que esse barco começa a se movimentar. Como poderíamos informar, em certo instante, para onde ele está indo? Apenas o sinal da velocidade não seria suficiente para obtermos essa informação. Então, é necessário obter a orientação espacial. E nesta aula vamos indicar como se chega lá. Grandezas físicas. Vamos falar agora de mais uma grandeza vetorial. Velocidade vetorial instantânea. Assim como a velocidade escalar instantânea, a velocidade vetorial instantânea indica a rapidez do corpo. Quanto mais intensa a velocidade vetorial instantânea, mais rápido o corpo está se movimentando. Agora, como uma grandeza vetorial, ela tem uma orientação espacial, e essa orientação espacial serve para informar onde o corpo vai, e a velocidade vetorial instantânea é a grandeza vetorial que sempre indica para onde o corpo vai. Vamos supor o seguinte, que tem um cavaleiro aqui, e ele está se movimentando, por exemplo, para a direita. Se ele está se movimentando para a direita, podemos dizer que a trajetória desse cavaleiro... Olha aqui, o cavalo indo para a direita, e nesse caso a trajetória é horizontal. Tudo bem? Vamos lá então. Como é que a gente marca a velocidade vetorial aqui? Não esqueça que velocidade vetorial é a grandeza que sempre fala para onde o corpo vai. Se o cavalo e o cavaleiro estão indo para a direita, aqui é um vetor apontando para a direita, ok? Uma informação importante que a velocidade vetorial sempre é paralela à trajetória, sempre tem direção paralela ou tangente à trajetória. E o sentido? Sempre indica para onde o corpo vai. Nesse caso, o corpo está indo para a direita, então o sentido do cavaleiro é para a direita. Vamos para mais um exemplo. Um helicóptero se movimentando, indo para a direita, por exemplo. E a diferença do exemplo para o anterior é que nessa trajetória é curva. E como é que a gente representa a velocidade vetorial se a trajetória for curva? Bom, em cima da imagem do corpo, seja essa da esquerda, essa do meio ou essa da direita, a gente vai desenhar uma reta, que é tangencial. Aqui é a reta, sempre tangencial ao corpo. Sempre tangente à trajetória. E aí você vai marcar a velocidade vetorial, saindo daqui do corpo. E a velocidade vetorial tem a mesma direção aqui dessa reta.
ok? É tangente com sentido do movimento. Na segunda imagem, aqui, para a direita, a mesma coisa. Na última posição, a velocidade vetorial para a direita também. Beleza? Assim sendo, podemos dizer que a velocidade vetorial instantânea, como é uma grandeza vetorial, para caracterizar precisamos informar três coisinhas: intensidade, direção e sentido. Ok? Intensidade da velocidade vetorial instantânea é igual ao módulo da velocidade escalar instantânea. E os dois você olha em que lugar? No mesmo lugar que é o bom e velho velocímetro. Direção da velocidade vetorial instantânea, aí depende. Depende do quê? Se a trajetória é retilínea, ok? Se é uma reta ou se é curvilínea, se é uma curva. Se a trajetória for retilínea, a direção da velocidade vetorial sempre é paralela. Trajetória retilínea e direção paralela à trajetória. Já se for curvilínea, a direção da velocidade vetorial sempre é tangente à trajetória. Sentido da velocidade vetorial. Não se esqueça que velocidade vetorial instantânea é a grandeza que sempre indica para onde o corpo vai. Então, o sentido da velocidade vetorial instantânea sempre é o mesmo do movimento. Para sempre indicar para onde o corpo vai. Imagina que o cavalo está indo para a direita. E a velocidade mantém a intensidade constante. Note que, se tirarmos as fotos decorrido ao mesmo intervalo de tempo, as distâncias são as mesmas entre os cavalos. Ok? Vamos representar aqui a trajetória. Como é que a gente marca aqui a velocidade vetorial? Vamos lá. Dá uma olhadinha então. Aqui está a velocidade vetorial. No primeiro caso, para a direita, indicando para onde o corpo vai. Daqui, do primeiro para o segundo caso, não se altera, indicando a velocidade vetorial para a direita. E no terceiro caso, também para a direita. Note que se a intensidade não varia, o tamanho do vetor continua o mesmo. Ok? Isso aqui a gente já viu. É chamado de movimento uniforme. Ok? Nesse caso, como a trajetória é retilínea, é um movimento retilíneo e uniforme. Vamos para mais um exemplo, que é esse daqui, que é a trajetória. Note que se tirarmos as fotos decorrido ao mesmo intervalo de tempo, as distâncias estão aumentando. Do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Que é um indicativo que a intensidade da velocidade vetorial está aumentando.
Então, na figura 1, a velocidade vetorial continua sendo para a direita, com uma certa intensidade. Ok? Daqui da figura 2, a intensidade vai aumentar. E da figura 2 para a figura 3, aumenta mais ainda. Tá? A intensidade da velocidade vetorial aumentando, esse movimento é chamado de movimento acelerado. Ok? O último caso que a gente vai analisar é esse aqui. A trajetória aqui de novo. Note que se tirarmos as fotos mais uma vez, decorrido o mesmo intervalo de tempo, as distâncias entre as fotos estão diminuindo. Do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro diminui ainda mais. Logo, a intensidade da velocidade vetorial estão diminuindo. Aqui está a velocidade vetorial. Aqui, mais uma vez indicando para onde o corpo vai. Nesse caso, para a direita. Da figura 1 para a figura 2, a intensidade da velocidade vetorial diminui. E da figura 2 para a figura 3, diminui mais ainda. Ok? A intensidade da velocidade vetorial diminuindo, esse movimento aqui é chamado de movimento retardado. Ok? Em todos os casos, o movimento foi retilíneo. Beleza? Vimos até agora movimento retilíneo uniforme. Quer dizer que a velocidade vetorial não varia a intensidade. Movimento retilíneo uniforme acelerado aumenta a intensidade da velocidade vetorial. Movimento retilíneo retardado diminui a intensidade da velocidade vetorial. Agora, retilíneo quer dizer que a trajetória é retilínea. Mas tem mais uma coisa importante sobre esses tais movimentos retilíneos. Pessoal, vamos marcar aqui a velocidade vetorial em 2 instantes quaisquer. Por exemplo, aqui em 1, a velocidade vetorial, v. E aqui em 2, pouco importa. Se aumenta, diminui ou fica a mesma coisa. Aqui está a velocidade vetorial v'. Quando o movimento for retilíneo, eu quero que você perceba a direção da velocidade vetorial não varia, ok? Então, toda vez que você tiver um movimento retilíneo, direção de velocidade não varia. Se for uniforme, a intensidade também não. Se for acelerado, a intensidade da velocidade vetorial aumenta. Se for retardado, a intensidade da velocidade vetorial diminui. Apesar da gente ter visto até agora apenas movimento retilíneo, os movimentos podem ser também curvilíneos. Eu posso ter movimento curvilíneo uniforme
Eu posso ter movimento curvilíneo acelerado e posso ter movimento curvilíneo retardado. Aqui no movimento curvilíneo também vale um comentário que é importante. Vamos pegar a velocidade vetorial em dois momentos. Por exemplo, aqui nesta posição, olha a velocidade vetorial na posição 2. Ok? O que eu quero que você perceba que, diferentemente dos movimentos retilíneos, quando o movimento é curvilíneo, a direção da velocidade vetorial necessariamente varia. Ok? Então, nesse primeiro momento e no segundo. Então, observe nesse primeiro instante e no segundo. Se for curvilíneo e uniforme, a intensidade da velocidade vetorial não varia. A direção da velocidade vetorial varia se for curvilíneo acelerado. A direção da velocidade vetorial varia. A intensidade da velocidade vetorial também varia. Nesse caso, aumenta. Se for curvilíneo retardado, curvilíneo, a direção da velocidade vetorial varia. Se retardado, a intensidade da velocidade vetorial diminui. Ok? Um exercício aí para você praticar.